Em meio à crise internacional de crédito, o total de empréstimos do sistema financeiro nacional cresce no ritmo mais fraco desde o início de 2004. O volume de crédito chegou perto de 1.231 bilhões de reais em fevereiro, ou quase 2 bilhões acima do número de janeiro. Converso agora com Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments. Fernando Maybach, obrigado por sua presença. Parece que o mercado de crédito no mundo todo e também no Brasil vai demorar um pouco mais para se recuperar. O seu retrato hoje ainda é negativo? Eu continuo com a visão que o mercado de crédito é um problema mundial. Aqui no Brasil não é diferente. O problema de funding realmente tem escala, vamos dizer assim, global. Não vejo o mercado recuperando no curto prazo, quer para instrumentos como financiamento ao comércio exterior, ou instrumentos de dívida, mercado de capitais, quer para, mesmo do lado bancário, que é a captação de recursos internacionais para repasse no Brasil, continua muito complicado. E até que ponto medidas como, por exemplo, reforçar o Fundo Garantidor de Crédito podem, por parte do governo, podem antecipar uma recuperação desse segmento? Acho que o problema de funding hoje no Brasil, ele realmente é muito complicado. Os bancos médios e pequenos são, vamos dizer assim, as instituições que vêm mais sofrendo com esse problema de funding. Desde o ano passado, o Banco Central vem tomando medidas, como, por exemplo, aquelas medidas ligadas ao compulsório. Posteriormente, o Fundo Garantidor de Crédito começou a fazer aporte de recursos via compra de carteiras ou compra de papéis de emissão de bancos médios e pequenos. E a semana passada teve uma medida muito importante, que foi a ampliação do seguro de cobertura de risco pelo Fundo Garantidor de Crédito até o patamar de 20 milhões. Eu acho que essa medida ela é importante no sentido de melhorar a condição de funding para os bancos médios. Entre duas opções, a criação de um fundo da Caixa Econômica para aportar recursos nos bancos médios ou um fundo do BNDES para assumir o risco do crédito junto aos FDICs, por exemplo, qual das duas o senhor avalia que é o mais interessante? Eu diria assim, que eu tenho uma visão crítica com relação à Caixa Econômica Federal constitui um fundo de investimentos para aportar capital em bancos médios e pequenos. Eu tenho uma visão bastante crítica sobre esse ponto. Tem saído algumas coisas na mídia também recentemente de que o BNDES, via discussões com o Febraban, Fiesp, poderia estar encetando, vamos dizer assim, a criação de um fundo em que ele entraria garantindo risco de crédito de empresas middle market, né? Eu acho isso, quem avalia risco, acho que é banco, acho que banco médio, banco grande. Se hoje há uma preocupação com relação ao risco de crédito, isso está afetando, vamos dizer assim, a contratação de operações hoje no mercado, além do problema de funding, você tem um problema de segurança, de confiança com relação à deterioração das empresas de um modo geral. Eu acho perigoso a gente discutir o BNDES vir assumir risco de crédito empresa middle market. O senhor avalia que os índices de inadimplência no sistema como um todo vão crescer? Eu acho que a gente está num processo claro de deterioração. As empresas têm dificuldade de venda, têm dificuldade de preço, as margens estão piorando, os custos estão se ampliando, você tem dificuldade de funding, você não tem capital de giro, os custos são mais elevados, os prazos são mais curtos. Então as empresas estão fazendo ajuste, o desemprego está aumentando, tem que fazer cortes. Esse quadro é um quadro claro de deterioração dos resultados das empresas. Por conta disso, os bancos veem também o risco de crédito na concessão de financiamentos de empréstimos como uma preocupação. Então, o crédito hoje está, de certa maneira, também travado pelo lado de confiança. As provisões para as perdas dos bancos com relação a crédito estão em patamares historicamente mais elevados, né? E eu acho que esse quadro vai continuar. Empresas pequenas e médias que são bastante servidas pelos bancos médios, os bancos de menor rede, essas empresas terão um acesso ao crédito por mais tempo ainda bastante limitado? Eu acho que o crédito está complicado pelo lado da dependência de bancos médios e pequenos, que por sua vez, no processo, os bancos médios e pequenos têm um problema que é estrutural, que eles têm um funding muito concentrado em muito poucos investidores profissionais e institucionais. Isso é um problema, eu diria que estrutural dos bancos médios e pequenos que, vez ou outra, você tem uma crise de confiança, eles perdem depositantes, né? Então, a série de medidas que a gente vem tomando no sentido de reforçar a confiança e ampliar os depósitos dos bancos médios e pequenos são positivas do ponto de vista de direção, mas você tem um problema estrutural. O funding dos bancos médios e pequenos não é diversificado, não é pulverizado. E isso é um freio, vamos dizer assim, na atividade dos bancos médios e pequenos, que eu acho que ficou mais dramático nessa crise. Muito obrigado, Fernando Maybach. Fernando Maybach, sócio da Sunrise Investments, falando aqui sobre o impacto da crise sobre o sistema bancário brasileiro.